Bom dia! E aí, tudo bem? Domingo, né? Você acordou cedinho hoje? Espero que tenha recebido aí essa lição maravilhosa, né? Hoje nós vamos falar sobre proclamando a ressurreição de Cristo. Durante toda essa semana, o título geral da lição é o poder da ressurreição de Cristo. O verso para memorizar está lá no livro de 1 Coríntios 14, capítulo 15, versículo 14 ao 17, que diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Isso aqui foi Paulo escrevendo ali para o povo de Corinto, que vivia ali na tradição humana, pagã ainda, onde eles não acreditavam na ressurreição de um corpo, né? E eles tinham dificuldade de acreditar, muitos não criam. Então Paulo falava assim, se vocês não crêem na ressurreição, para que vocês querem a mensagem? Para que vocês querem o evangelho? Não vai ter resultado nenhum na vida de vocês, porque a nossa salvação, a nossa fé, ela é resultado da ressurreição de Cristo. Tudo gira em torno dessa ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a gente nem precisa ter fé, né? E hoje nós vamos falar sobre proclamando a ressurreição de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, vamos agora começar esse estudo, que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos ensine dentro da palavra, o quanto é precioso para nós a Tua palavra, aprendermos, Senhor, sobre o poder da ressurreição de Cristo. Que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, com cada ouvinte nesta manhã. E quando alguém estiver ouvindo essa mensagem, que eles possam estar recebendo também, Senhor, as bênçãos dos céus, como nós estamos recebendo agora, em nome de Jesus. Amém. Já pega a sua Bíblia aí e hoje vai ter palavra-chave, hein? Quero ver quem vai ficar até o final do vídeo para escrever lá nos comentários a palavra-chave de hoje, tá bom? Então vamos lá? Proclamando a ressurreição de Cristo. Já pega a sua Bíblia aí. Paulo ele iniciou 1 Coríntios 15 destacando o que? O Evangelho. E ele fala do Evangelho que pregou aos coríntios, que eles receberam, no qual permaneciam firmes, pelo que eram salvos. E essa abertura prepara o leitor para o que vem a seguir no capítulo e mostra como a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa salvação. Então você vai ver lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca faz o quê? Se faz confissão para a salvação. Então essa sua ressurreição é parte tão essencial da mensagem do Evangelho que, se negarmos, nós estaremos contradizendo, a fé. Então aqui em 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4, Lucas 24, 44 a 47, e Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 a 4, o que esses textos têm em comum? Você sabe o que esses textos têm em comum? Se você abrir aí a sua Bíblia, vai falar que 1 Coríntios 15 vai falar que também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você ler todos os textos que eu dei aqui para você, você vai ver que o que tem em comum é que todos eles falam da ressurreição de Cristo. Olha só que interessante, se Jesus Cristo tivesse vindo à Terra como ele veio, todo o processo que ele fez, mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não teria resolvido. O plano da salvação não teria resolvido para nós.
Porque a nossa esperança é o quê? É de uma nova vida com Cristo. Então, se não tivesse ressurreição, não faz sentido uma vida com Cristo, entendeu? A gente vivia essa vida que morria e acabava. Mas é muito mais, né, do que isso, né? E é por isso que nós precisamos proclamar essa ressurreição. Porque quando nós proclamamos a ressurreição, nós estamos confessando com os nossos lábios a fé que nós o quê? Professamos e cremos nessa ressurreição. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 4, nós temos um resumo da mensagem de Paulo. É todo um resumo, né? Quer a expressão segundo as Escrituras se referia a passagens específicas do Antigo Testamento ou o conjunto da Bíblia hebraica. Isso não altera o fato. A morte e a ressurreição de Jesus cumpre a promessa de Deus encontradas no Antigo Testamento. Então, gente, a Bíblia toda, ela é o quê? Ela é ela nos mostra com detalhe, com riqueza de detalhes, né? Tudo que o Senhor Deus foi prometendo foi se cumprindo ao pé da letra. Então, o Velho Testamento, ele mostrava o Messias que viria. E o Novo Testamento mostra que ele veio, que ele cumpriu tudo o que prometeu lá no Velho Testamento e ele ressuscitou para garantir também a ressurreição daqueles que já estão mortos quando Jesus Cristo voltar. Olha só que interessante. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, 11. Por que esses versos colocam lado a lado crer e pregar? Que relação existe entre os dois conceitos? Então, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 2, abre a sua Bíblia, diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E 1 Coríntios 15, 11 diz: então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis escrito. Por que esses versos eles colocam lado a lado crer e pregar? Porque quando nós cremos, agora nós vamos pregar, nós vamos ensinar as pessoas sobre aquilo que nós aprendemos. Então, quando você crê, é automático também você pregar. Você não crê e fica para você. Você leva as novas do Evangelho, né, as boas novas do Evangelho para as outras pessoas também. Imagina quantas pessoas que talvez morreram sem a esperança da ressurreição, porque não ouviram essa mensagem, porque não entenderam essa mensagem. E às vezes até o próprio familiar fica triste porque, nunca mais eu vou ver. Mas nós temos essa esperança em Cristo Jesus da ressurreição. Essa é a maior esperança que o ser humano tem. Então, quem proclama que Cristo ressuscitou precisa primeiro crer. E é verdade. Se você não crê, você não vai proclamar. Não adianta. Quem vai pregar uma coisa que não crê? Não existe, né? Então, crer que a sua ressurreição é um fato histórico. E nesse sentido, 1 Coríntios 15, 5 a 8, tem um papel decisivo no Novo Testamento, porque essa passagem ela apresenta fortes evidências bíblicas de que Jesus Cristo foi visto por inúmeras pessoas após a ressurreição. Olha só que interessante. A Bíblia ela não só fala que Jesus ressuscitou, ela fala nessas passagens aí de 1 Coríntios, você pode ler, capítulo 15, versículos 5 a 8, Paulo vai dizer aí que muitas pessoas viram Jesus. Muitas pessoas depois que Jesus ressuscitou. Claro, seus apóstolos, mas outras pessoas também que não eram apóstolos. Por quê? Porque Jesus precisava deixar uma prova concreta de que ele ressuscitou. Então, foram muitas pessoas que viram Jesus. E muitas delas, na época de Paulo, ainda estavam vivas, quando Paulo escreveu essa carta. Então, olha para você ver, existia testemunhas de que eles viram Jesus depois que ressuscitou. Olha como que isso é importante para nós. Então nós não estamos pregando uma mensagem vazia. Nós não estamos pregando uma mensagem sem fundamento. Nós estamos pregando uma mensagem real,
uma mensagem verdadeira, uma mensagem extremamente o quê? Real. E Jesus ressuscitou. Essa é a nossa garantia. É a nossa garantia da morte, né, que está vencida. Essa é a nossa garantia. Então, assim, amigo, no decorrer da vida, você, se tem algum parente que já faleceu, você pode encher o seu coração de esperança. Se ele morreu no Senhor Jesus, ele vai ressurgir em Cristo Jesus, uma nova criatura, e nós vamos nos reencontrar. Essa é a beleza, né, do Evangelho. Então, quem proclama que Jesus ressuscitou, precisa primeiro crer nessa palavra, né? E em outras palavras, Paulo diz: perguntem a essas pessoas o que elas viram. Tamanha era a sua confiança na realidade da ressurreição de Cristo. A época que Paulo escreveu essas cartas, lá para essa igreja de Corinto, a igreja, ela vivia numa sociedade que falar de ressurreição, gente, falar de ressurreição era algo anormal. Hoje não, hoje todos nós praticamente cremos na ressurreição de Jesus. Então, quando você chega para falar da ressurreição de Cristo, da esperança que nós temos, daqueles que já morreram, mas que um dia vão ressuscitar, né, que um dia vão voltar à vida, aqueles que morreram em Cristo Jesus, para herdar, né, os céus, para herdar a vida eterna, hoje é mais fácil essa mensagem chegar ao coração das pessoas. Mas na época de Paulo, era uma crença muito forte de que não havia ressurreição. Até mesmo porque para eles era muito novo tudo isso, né? Imagina, você nunca ouviu falar que alguém tinha ressuscitado. Apesar que os profetas lá no passado fizeram algumas ressurreições, né? Elias ressuscitou, né, o filho da viúva, também Eliseu também, né? Então já tinha alguns relatos de profetas que tinham ressuscitado algumas pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas ali naquele momento ali, falar de ressurreição era algo que não era comum, como é comum nos nossos dias. Mas Paulo queria mostrar para aquela igreja recém-formada de Corinto que a ressurreição de Cristo era o motivo da nossa fé, da nossa esperança. Porque sem a ressurreição não precisava você ser crente, sem ressurreição não precisa de Bíblia, sem ressurreição você não precisa de nada disso, porque não existe esperança. O que move a palavra de Deus, toda ela, é a ressurreição de Cristo, porque senão não faria sentido a Bíblia, não faria sentido nada que está escrito ali. Então tudo se concretizou, se reafirmou quando Jesus ressuscitou. É muito importante isso, tá bom? E agora, para finalizar a nossa lição de domingo, diz assim que essas pessoas que Paulo estava ali citando, elas foram testemunhas oculares, elas viram. Não foi alguém me disse, eles viram Jesus depois de ressuscitado, falaram com ele. Era aquilo que Jesus tinha dito que seria testemunhas destas coisas, né? Então, assim, amigo, agora que você creu, agora que você entendeu que Jesus Cristo de fato ressuscitou, e é por isso que a nossa fé se concretiza, agora você vai pregar, agora você vai falar, porque não dá para falar se você não crê. Primeira coisa, você precisa crer, né? Precisa crer, porque você só vai falar do que está cheio em seu coração. Se o seu coração está cheio de fé, de crença na ressurreição de Cristo, você vai também transmitir, né, aos outros. E hoje nós temos a certeza de que a palavra de Deus cumpre. Ela nunca ficou sem ser, né, sem cumprir nada. E aqui diz assim: que razões temos para crer na ressurreição de Cristo? Além disso, em que outras coisas seculares ou sagradas cremos, mesmo sem tê-las visto pessoalmente? Olha só, tem muitas coisas aí que nós aprendemos no decorrer dos estudos aí, que outras pessoas ensinaram para nós. Você nunca viu, mas ensinaram, nós aprendemos e você crê nisso. E na palavra de Deus? Será que você vai ser como Tomé? Não, eu só creio se eu ver. Será? O que te faz crer nessa palavra? Você não viu Jesus ressuscitar, mas o que te move a sua esperança? O que te faz crer? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é perfeita.
Ela transforma a vida. Quantas pessoas a gente vê que eram pessoas incrédulas, pessoas que viviam uma vida totalmente errada e hoje foram transformadas pelo poder que tem na palavra de Deus, certo? Então, nós temos muitas formas de crer que Jesus Cristo ressuscitou. Quando você vê o desenrolar deste mundo, as profecias se cumprindo, tudo exatamente como a Bíblia descreve, é um forte índice de que a palavra de Deus ela é verdadeira, que tudo que ela fala se cumpre, né? Inclusive a ressurreição de Cristo. Eu não tenho dúvida, amigo. Eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? E a palavra-chave é: eu não tenho dúvida, eu creio. Essa é a palavra-chave. Então, se você ficou aí até o final, coloca aí nos comentários qual é a palavra-chave e deixa aí que eu vou estar olhando e deixando aí um coraçãozinho para você, tá bom? Que coisa boa, né? Termos aí essa certeza de que Cristo ressuscitou. Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida. Se você chegou até aqui nesses estudos, é porque eu tenho certeza que você já creu nesta mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, né? Um domingo abençoado na presença do Deus eterno, tá bom? Vamos orar para finalizar essa lição? E se você tiver algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários que nós estaremos orando por você, tá bom? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos deu a maior prova de amor. O Senhor nos deu o teu Filho que se entregou voluntariamente para morrer pelos nossos pecados, mas não só morrer, ele fez a obra completa. Ele morreu e ressuscitou. E é por isso que nosso coração está alegre, exultando de felicidade, porque nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou. E um dia todos os que estão no pó da terra hoje também ressuscitarão para a glória do Senhor Deus. Aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que entenderam a mensagem, aceitaram a mensagem e aceitaram a salvação, eles vão ressuscitar para a glória do Senhor. Pai, ainda existem muitas pessoas vivas que talvez vão ter que encarar a morte, mas hoje nós temos o nosso coração cheio de esperança, porque a Tua ressurreição nos dá essa esperança. Senhor, te peço por todas as pessoas que têm feito seus pedidos de oração, as pessoas enfermas, as pessoas enlutadas, as pessoas que precisam de um trabalho, as pessoas que estão, Senhor Deus, vivendo enfermidades mentais e espirituais. Peço a libertação, Senhor, para todas essas pessoas que vivem nos vícios, né? Que o Senhor tenha misericórdia e restaure a vida dessas pessoas. Senhor, nos dê a Tua presença, a presença viva do Teu Santo Espírito. Cumpra, Senhor, a Tua palavra na nossa vida, nos transformando para a honra e glória do Teu nome. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo, e até amanhã, se Deus quiser.